1 Coríntios, capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estivessem debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Estas coisas foram figuras para nós, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não nos prostituamos, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não tentemos Cristo, como alguns deles o fizeram, e perecem pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles o fizeram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão registradas como advertência para nós, para quem já não é chegado os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensar estar de pé, tome cuidado para não cair. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com as pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão no sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Considerai o Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam em demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei tudo quanto se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Refiro-me, porém, não à tua consciência, mas à do outro. Pois por que deve minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? E se eu, com graça, participo, por que sou blasfemado naquilo em que dou graças? De sorte, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos,
para que assim possam ser salvos. 1 Coríntios capítulo 10.